Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Então, vou começar a aula de hoje. Bom, a aula de hoje vai ser uma introdução ao estudo de matrizes. Para vocês acompanharem, é a apostila, capítulo 19, módulo 7. Então, o que vai ser matriz? Matriz ela é usada para organizar dados que são tabulados, a fim de facilitar a resolução de algum problema. Então, as informações de uma matriz, elas são números e elas são colocadas de forma não aleatória, né? Ela é colocada de forma organizada em linhas e colunas de uma tabela. Então, a matriz, o exemplo de matriz é essa que está aqui ao lado. A matriz, a gente sempre vai representar ela com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E as entradas da matriz são números. Podem ser números reais, inteiros, naturais, mas são números. Então, a gente sempre representa a matriz com uma letra maiúscula, A, B, C, D. E aqui embaixo, nós chamamos de índices. O que acompanha a matriz são os índices que são números de linhas e números de colunas que essa matriz vai ser. E tem que ser nessa ordem. Primeiro, a gente representa o número de linhas que uma matriz tem e depois nós representamos o número de colunas que essa matriz tem. Então, vamos ver um exemplo aqui. A matriz A. A matriz A ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, eu digo que ela é uma matriz 2 por 3. Essa é a ordem dela, 2 por 3. Ordem é o tamanho da matriz. Então, a matriz A é uma matriz 2 por 3. Por quê? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Lembrando que eu não posso inverter essa ordem. Eu sempre tenho que falar número de linhas e depois número de colunas. A matriz B. A matriz B possui uma linha e 4 colunas. Então, ela é uma matriz 1 por 4. E a matriz C? A matriz C possui 3 linhas e uma coluna. Aqui, ó, tem 3 linhas e uma coluna. Então, ela é uma matriz 3 por 1. A matriz nós também podemos usar usando parênteses, representar usando parênteses, usando colchetes ou usando esse módulo aqui de barra dupla ou barra simples, tá? Então, nós temos essas representações de matriz. Nós também podemos representar genericamente os elementos de uma matriz. Ou seja, cada elemento de uma matriz, ele vai receber uma ordem também. E ele é representado pela letra minúscula e a gente indica a posição dele como sendo o índice IJ, onde I é linha e J é coluna. Então, cada elemento vai ter uma posição, ou seja, cada elemento vai estar numa posição de linha e coluna. E a gente representa isso por IJ. Vamos ver um exemplo. Vamos ver essa matriz aqui. Primeiro, a matriz A, ela é uma matriz de quantas linhas e quantas colunas? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 3. Vamos ver quem é o elemento A11 dessa matriz. Então, é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Ó, primeira linha, primeira coluna. É o 4. Elemento A12. É o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. A12. 16. Elemento A13. É o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. É o 25.
Elemento A21. É o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é esse aqui. 81. A22 é o 100. E A23 é o 9. Então, a matriz, a gente pode representar, sempre vai representá-la com uma letra maiúscula, os seus elementos com letras minúsculas, e nós temos o IJ, a posição desse elemento na matriz. Entendido até aqui? Vou passar. Então, vamos ver essas duas matrizes aqui, ó. A matriz A, qual o tamanho dela? 2 por 2. E a matriz D, qual é o tamanho dela? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 3. Tudo bem até aqui? Vou pegar alguns elementos só, hein? Me diz aqui quem é o elemento A12 da matriz A. É o 1. E o A22? É o que está na segunda linha, segunda coluna, é o 3. Na matriz D, repara que a matriz é D. Então, agora eu vou representar o elemento D minúsculo. D11 é o D que está na primeira linha, primeira coluna. É o 0. D2, 2. É o elemento que está na matriz D, segunda linha, segunda coluna. É o 1. D3, 3. É o elemento que está na matriz D, terceira linha, terceira coluna, menos 8. Então, ó, nós podemos ter entradas na matriz, número 0, número negativo, número positivo, pode ter fração, número racional, irracional, qualquer número real, tá? Vou passar. Então, algumas matrizes podem apresentar certas características que fazem com que elas recebam nomes especiais. Então, nós vamos investigar esse fato agora. Vamos olhar essas matrizes aqui. Ó, a matriz A é 2 por 2. A matriz B também é 2 por 2. A matriz C também 2 por 2. A matriz E, 3 por 3. E a matriz D também é 3 por 3. O que essas matrizes têm de igual? Elas têm de igual que todas elas têm o número de linhas igual ao número de colunas. Essa é 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Aqui é 3 por 3, 3 por 3. Então, essas matrizes que têm o mesmo número de linha e o número de colunas, nós vamos chamar de quadradas, justamente pelo formato dela. Ela é quadrado, como se fosse um quadrado 2 por 2, um quadrado 3 por 3. Então, toda a matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas é chamada de matriz quadrada. Então, o que nós podemos observar nas matrizes anteriores quanto ao número de linhas e colunas? A matriz A, B e C, ela tem 2 linhas e 2 colunas, e tem um número igual. E a matriz D e E tem 3 linhas e 3 colunas. Também possui o número de linhas e o número de colunas iguais. Então, a ordem da A, B e C é 2 por 2, da D e E é 3 por 3. Essas matrizes são chamadas de matriz quadrada. Então, vamos à definição formal do que é uma matriz quadrada.
Uma matriz quadrada de ordem M por N é denominada matriz quadrada se o número de linhas é igual ao número de colunas. Isso é, se M é igual a N. Então, a gente vai sempre dizer que a matriz quadrada é assim, ó, N por N, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Assim como os quadrados têm diagonal, a matriz quadrada também vai ter diagonal, tá? Só tem diagonal na matriz quadrada. A gente chama essa diagonal de diagonal principal e a outra de diagonal secundária. Então, toda matriz quadrada terá diagonal principal e diagonal secundária. Vamos ver aqui, ó. Essa matriz. Qual é a diagonal dela? 8, 1 e 6. E a diagonal secundária? 3, 1 e 0. Aqui, ó. 3, 1 e 0. Nessa matriz, a diagonal principal, 2 e 4. E a diagonal secundária, 0 e 1. Aí vocês podem me perguntar, professora, fala. Vai ser sempre da esquerda para a direita? Era isso que eu ia falar, não precisa, tá? Se não precisa falar assim. Então, se, por exemplo, eu perguntar para vocês assim, qual o elemento da diagonal principal? Você não precisa falar na ordem. Você precisa expressar os elementos, ó. 8, 1 e 6. Ou você pode falar 6, Não, 1 e professora, eu 8. digo assim, a principal não poderia ser 3, 1 e 0? Tipo, tem que ser da esquerda para a direita sempre. Não, isso é. A Ah, principal tá. é essa aqui e a outra é a secundária. A 3, 1, 0 é a diagonal secundária. Tá? Agora, a diagonal principal, quando eu perguntar os elementos da diagonal, você não precisa me dizer em nenhuma ordem. Mas essa daqui sempre vai ser a diagonal principal. Deixa eu escrever aqui, ó. Diagonal principal. Essa aqui também é a principal. Então, uma outra propriedade importante, uma outra matriz importante. Repara só, nessa matriz aqui, abaixo da matriz, todos os elementos são zero, não é? Essa matriz, acima da diagonal, também todos os elementos são zero. Isso também vai receber um nome especial quando vocês demarcarem a diagonal principal e verificar ou se abaixo é zero ou se acima é zero. Nós estamos na página 10 da apostila, tá? Toda vez que a gente tem que abaixo da matriz dá zero, a gente vai chamar ela de triangular superior. Por quê? Porque ela tem números na parte superior. E toda vez que a matriz acima ficar zero, a gente vai chamar ela de triangular inferior. Porque forma aqui, ó, forma um triângulo com números. Então, essa daqui vai ser triangular superior e essa vai ser triangular inferior. Vou mudar. Uma outra matriz que a gente vai precisar saber o nome. O que a gente está percebendo nessas matrizes aqui? Ó? O que elas têm em comum? Uma que ela só é formada por 0, 1. Né? Todos os elementos dessa matriz são 0, 1. Outra formação é, ela tem 1 na diagonal principal e 0 no resto. Aqui, ó. 1 na diagonal principal, 0 no resto. 1 na diagonal principal e 0 no resto. Essas matrizes vão receber o nome de matriz identidade.
Elas são quadradas. Essa aqui é a matriz, a gente chama matriz identidade de ordem 2. Matriz identidade de ordem 3, porque ela é 3 por 3. Matriz identidade de ordem 4, porque ela é 4 por 4. Elas têm as seguintes propriedades. 1 na diagonal principal e 0 nos outros elementos. Entendido? Por enquanto tá tranquilo, né? Então, ó, a matriz quadrada de ordem n, em que tem todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais elementos nulos, é chamado de matriz identidade. Esse tipo de matriz é dado por A e J igual a 0 para todo I diferente de J, ou seja, todos os elementos são 0 desde que eles estejam fora da matriz. E A e J igual a 1 para I igual a J. Ou seja, todo elemento vai receber o valor 1 se ele estiver na diagonal principal. Querem que eu volte algum slide ou entenderam? Vou passar. Agora vamos ver essa outra matriz. O que ela tem em comum? Em que todos os elementos são 0. A matriz A é uma matriz 2 por 2 e a matriz C é uma matriz 2 por 3. E todos os elementos são nulos. Todos os elementos são nulos. Então, essa matriz e essa, elas vão ser chamadas de matriz nula. E o que é uma matriz nula? Uma matriz é nula quando todos os seus elementos são iguais a 0, independente da ordem que ela tiver. No caso da matriz identidade, eu vou voltar aqui. No caso da matriz identidade, só pode ser matriz quadrada. Mas a matriz nula, ó, a matriz nula, ela pode ter qualquer ordem, desde que os seus elementos sejam 0. Então, aqui mais 2 exemplos. A matriz M é uma matriz nula de ordem 2 por 3. E a matriz O é uma matriz nula, eu chamo de ordem 2. Quando se fala assim, ó, ordem 2, já entende que ela é uma matriz quadrada, né? Ou seja, ela é uma matriz 2 por 2. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar a sua intuição para separar essas matrizes que eu coloquei aqui, classificar da seguinte forma. Matriz linha e matriz coluna. Então, a primeira, vocês iriam dizer que é o quê? É uma matriz linha ou uma matriz coluna? Linha. Linha, porque ela só tem linha. Essa daqui vai ser uma matriz o quê? Coluna. Coluna. E essa? Coluna. Coluna. Essa vai ser uma matriz linha. Matriz linha. Linha. E essa daqui? E coluna. Matriz coluna. Então, já dá para a gente identificar visualmente o que é uma matriz linha e o que é uma matriz coluna. Uma matriz linha, ela é formada por apenas uma linha. E a matriz coluna é formada por apenas uma coluna. Então, nós classificamos essas matrizes como sendo matriz linha e matriz coluna. Se alguém já estudou programação, isso daqui em programação é chamado de vetor ou array, né? Você pode escrever um array ou um vetor em programação assim. Ele pode ser da forma de linha ou da forma de coluna.
Então, vamos ver aqui uma atividade. Dada essa matriz, primeiro, essa matriz, qual é a ordem dela? Ela tem 1, 2, 3, 4 linhas e 4 colunas, certo? Ela é uma matriz 4 por 4. Destaque os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária. Vamos escrever, então. Diagonal principal são esses elementos aqui. 2, 6, menos 1 e menos 6. Aí, a Alana pode me perguntar assim, professora, eu posso escrever menos 6, menos 1, 6 e 2? Pode, não tem problema. Agora vamos destacar os elementos da diagonal secundária. Minha caneta sumiu. Ah, voltou. Diagonal secundária. Volta. Menos 5, menos 4, 0 e 10. Repara que os elementos da diagonal principal, eles são A1, 1, A1, 2, A1, 2 não, A2, 2. A3, 3, A4, 4. Os elementos da diagonal principal, a gente sempre vai escrever assim, ó. A e J com I igual a J. Aí vocês podem perguntar, professora, mas e... Ih, meu Deus. Eu posso trocar essa posição I com J? Não, isso é uma convenção. A gente sempre escreve o número de linhas e o número de colunas em que o elemento está. Nessa ordem, linha, coluna, tá? Então, diagonal principal e diagonal secundária. Elas são importantes numa matriz quadrada. Vou mudar. Classifique as matrizes em quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, linha e coluna. Essa matriz aqui, a primeira, ela é uma matriz o quê? Linha. Muito bem. Só você tá acordada? Matriz Não, linha. professora, eu tô aqui. Ah, que bom. Matriz linha. A matriz B é uma matriz o quê? Coluna. Não, a matriz B não é uma matriz Nula. coluna. Ah, nula. Ah, tá. Nula, Uma matriz nula. nula. A matriz C. Diagonal. Não, diagonal é um elemento da matriz. Não, Ah, identidade tá. só tem 0, 1. Ela é uma matriz quadrada. Ela é 3 por 3, ó. Ela é uma matriz quadrada. Todo mundo errou. Eu cheguei depois. Chegou. Essa matriz aqui, ó. Ela é uma coluna. Não. Ela é quadrada, mas ela também tem uma outra coisa. Matriz quadrada. É diagonal. Tem alguma coisa com a diagonal dela, ó. Ela só tem elementos acima da diagonal. Então, a gente chama ela também de matriz triangular superior. Pera, não entendi. Vou voltar. Triangular superior. Quando você tem elementos só na parte de cima
da diagonal, abaixo da diagonal é 0, ela é uma matriz ou triangular superior ou triangular inferior. Ah, tá, entendi. E já está acabando, mas a gente já está acabando. Veio aqui. Essa daqui, que é uma matriz que só é composta de 0, 1. Identidade. Isso. Ela é a identidade. Isso, matriz identidade. Ela é diagonal também, não é? Não tem essa classificação de matriz diagonal. O que tem é, em uma matriz quadrada, você ter a diagonal. Nessa matriz, você tem a diagonal. Nessa daqui, você tem diagonal. Essa você tem diagonal. Essa daqui você tem diagonal? Não tem. Aqui também não e nem aqui. Não. Tá? A diagonal ela é um elemento da sua matriz quadrada. Agora, a matriz ela pode ser classificada de várias maneiras. E a última é a matriz coluna. A matriz linha e matriz coluna são as mais fáceis da gente identificar. Matriz identidade só tem 0, 1 e é quadrada, tem que ser quadrada, senão não é identidade. Toda matriz que tem ordem n por n é quadrada, então essas duas aqui são quadradas. E essa daqui, como tem elementos somente na parte de cima, aqui ó, a parte de cima da matriz, então ela é chamada de matriz triangular superior. E a matriz que só tem zeros é uma matriz nula. Deixa eu trocar a caneta, porque esse amarelo não aparece nada. Essa daqui é uma matriz nula, tá? Fazer outro exercício. Vamos julgar verdadeiro ou falso. Toda matriz nula é triangular? Toda matriz quadrada nula é triangular? Isso é falso. Porque se ela é uma matriz nula, ela só vai ter 0. Então, ela não vai ter outros números acima da diagonal. Vou voltar aqui, ó. Isso daqui é uma matriz triangular. Para ela ser triangular, ela tem que ter 0 abaixo da diagonal e números diferentes de 0 acima da diagonal. Professora, Fala. não pode ser o contrário, não? Ter dois números embaixo e em cima ser com Pode. 0? Aí ela vai tá. ser inferior. Ó. Se eu fizer assim, 0 e aqui botar 2. Eu tenho números abaixo. E acima eu tenho 0. Então, ela é triangular inferior. Toda matriz identidade é um exemplo de matriz diagonal? O que eu falei? Existe matriz diagonal? Não tem. Então, isso é falso. Toda matriz quadrada é triangular superior? Não, não tem nada a ver. Ela pode ser quadrada e não necessariamente ser triangular. Quando pelo menos um elemento da matriz é igual a 0, então a matriz é denominada matriz nula? Falso. Não, todos os elementos, não é pelo menos um. A matriz de identidade possui todos os elementos igual a 1? Falso. Falso. Ela tem Não. igual a 1 somente na diagonal principal e os outros elementos igual a 0, tá? Passar aqui o último slide. Ah, não, tem mais um. Qual é a alternativa verdadeira? Essa matriz é uma matriz diagonal? Falso. Não. Essa matriz é uma matriz triangular? É, olha aqui, ó. Sim. Tem um triângulo aqui acima, então ela é triangular. Agora vamos ver os outros. Essa é uma matriz identidade? Não. Não. Porque, ó, tem que ter um na diagonal principal. Ela tem um na secundária. Isso não classifica ela como identidade. Essa matriz é uma matriz identidade também? Não. Não. Tá?
Então, para finalizar, eu vou pedir que vocês façam o exercício da página 14. Exercício 1, Ô, 2 professora, e... Oi. bota lá no Classroom, mas Eu vou bota como botar. atividade. Mas como atividade, não bota no mural, não. Por quê? Porque a gente vai fazer, porque tipo, não é que a gente não faça quando tá no mural. É porque quando tá em atividade, tem data de entrega, a gente faz logo, entendeu? Não fica Não, mas não enrolando e precisa tal. me entregar. Isso daqui é para fazer, para vocês Ah, tá. fixarem como exercício. Não precisa me entregar, não. É para Ah, fazer o tá exercício bom. da apostila. Aí eu vou botar a correção. Depois vocês verificam, entendeu, Alana? Não é para me entregar, não. Ah, Mas, sim, show. professora, mas quando é avaliação, a senhora coloca lá nas atividades, né? Isso, quando é avaliação, eu Para checar no... coloco como atividade. Olha só, Sim. sexta-feira, é bom você lembrar isso. Sexta-feira vai abrir a atividade de recuperação paralela, né? Recuperação do primeiro e segundo bimestre. Não é para todo mundo Uhum. fazer, é só para quem está em É recuperação. só pra quem tá. Isso, então vai abrir lá, Aham. prova de recuperação. O coração não precisa disparar. É só quem está em recuperação que tem que fazer a prova. Se você não está em recuperação, não Sim. precisa fazer, tudo bem? Agora, esse exercício aqui, 1, 2, 3, 4, da página 14, é exercício da apostila normal, ainda não é para me entregar. Depois dessa semana de recuperação, eu vou realmente abrir a atividade, mas aí eu vou avisar para vocês, tá bom? Tudo Ok. bem? Nessa parte de matrizes, ficou tudo entendido? Uhum. Então, eu acho que hoje a aula fluiu, né? Tá vendo? Eu acho que a aula mais cedo, ela não tem problema com a internet. Que hoje Mas não teve deu problema problema. com sono. Ah! Ah, gente, mas pensa bem. Vocês iam ter aula às 7 horas da manhã. Agora vou ver quem chegou depois para me dar a presença, que eu não coloquei aqui. Quem chegou depois da chamada? Fala aí o nome. Eu vou então, ó, Daniela. Daniela. Eu vou encerrar a aula, tá? Lembrando que os exercícios são para fazer e eu vou colocar a correção. E a recuperação não é para todo mundo, é só para quem está em recuperação. Então, deixa eu agora